Esse é o segundo capítulo da minha trajetória no mercado imobiliário. No vídeo anterior, eu te contei como é que eu iniciei na profissão, lá na pandemia, meio sem planejar nada. Mas hoje eu quero te falar do começo de verdade. Não o começo bonito, mas o começo real, aquele com medos, inseguranças, aprendizado e adaptação. Esse vídeo faz parte da minha trajetória como corretora de imóveis. E talvez você se identifique com mais coisas do que imagina. No início da profissão, vem a insegurança. Quando você começa nos seus plantões, bate a insegurança. Eu entrei para o mercado imobiliário totalmente cru. Nunca tinha trabalhado com vendas, eu não sabia como é que um corretor trabalhava, como é que um corretor atendia. Então vinha muitas inseguranças e muitos medos. Eu tinha medo de não aprender nada. Eu morria de medo de chegar numa reunião e não saber falar nada, porque a imobiliária tinha corretores muito experientes. E a vergonha de falar uma besteira perto de um corretor experiente? Eu tinha medo de não conseguir efetuar uma venda. Eu tinha medo de não atender um cliente adequadamente. Eu tinha medo de não estar à altura da imobiliária, do que a imobiliária esperava, de não efetuar uma venda. Então é muito importante que a gente tenha coragem de enfrentar esses medos. É muito importante que a gente enfrente esses desafios, porque lá na frente a gente pode se destacar. É muito importante também que você inicie na carreira com dedicação, dedicação plena, disponibilidade integral de tempo. É muito importante que você seja curioso, que você tenha a humildade de dizer: eu não sei, mas eu estou aqui para aprender. E que de fato você queira aprender, que você tenha sede de conhecimento, de aprendizado. E uma coisa muito importante, que foi assim um divisor de águas na minha carreira, é você ter um bom mentor. Eu dei a sorte de cair numa imobiliária onde o próprio gestor era o meu mentor. Você pode escolher o seu mentor, não necessariamente ele tem que ser o gestor ou o gerente, ele pode ser um colega, ele pode ser um corretor, ele tem que ser alguém que você se identifique. E logo inicialmente eu já me identifiquei muito com o gestor, com o jeito acelerado dele. Eu me identifico muito porque eu também sou muito ansiosa, acelerada. E ele tem um conhecimento enorme, e ele é didático, e ele é paciente, e ele me explicava, e ele foi às primeiras visitas comigo, e ele me ensinou a fazer fotos de um imóvel. Então, a escolha de um mentor é muito importante. Por isso é muito importante que você escolha bem para qual imobiliária você vai, né? Se você conhece alguém lá dentro, se você sabe que tem alguém que já tem sucesso lá dentro, essa escolha de mentor é muito importante. Lá naquele início, na primeira imobiliária, algumas coisas me marcaram muito, né? Que eu lembro muito bem. Duas específicas, eu me recordo aqui agora. Por exemplo, o fato de ter alavancado muito rápido, de ter tido resultado muito rápido. Eu me destaquei muito rapidamente. Penso que por toda a dedicação que eu tive, pela mentoria maravilhosa que eu tive também, por estar perante uma equipe muito boa, muito engajada também. Então, os meus resultados, eles vieram muito rápido. Eu fui uma corretora que realmente teve resultados bem rápidos ali. Eu era citada algumas vezes, eu era elogiada, sempre tinha reconhecimento em reuniões, eu era bem citada também, alguns textos de descrição de imóveis iam como exemplos, então isso me marcou muito e o meu coração fica quentinho aqui só de lembrar como é que foi bom, eu tenho muita memória boa de lá. Outra coisa que me marcou muito também é a questão da rotatividade de corretores. Hoje, mais experiente, eu vejo que isso é muito comum. À época eu não entendia muito bem. Entravam muitos corretores e saíam muitos corretores. Mas isso não era exclusivo daquela imobiliária. Isso acontece em todas as imobiliárias. E quando saía corretor lá, eu era totalmente apegada, eu ficava triste, eu quase chorava. E as pessoas tratavam aquilo com muita naturalidade. Então, uma coisa que me marcou muito e que até hoje eu não sei lidar. Quando eu tive a transição que eu saí da última imobiliária agora,
Eu fiquei numa tristeza danada, eu sinto falta de um monte de colega, tem uma coisa que eu não aprendi a lidar ainda. E aí, relembrando aqui aquele início lá na imobiliária, eu estou aqui buscando na memória o que eu continuo fazendo igual ainda, ou o que eu faria igual. E tem uma coisa que desde quando eu entrei na carreira, quando eu comecei a atuar, eu levo muito a sério e até hoje, que é a questão do atendimento. Eu foco realmente no atendimento. E a venda, ela acontece como consequência. Eu sempre tive isso muito claro em mente, mesmo não tendo experiência como corretora desde o início, eu levo isso. Então eu trouxe isso também comigo. Esse atendimento sem pressa, esse atendimento personalizado, de entendimento, de entender que às vezes o cliente compra um imóvel só na vida inteira. Então, é um sonho de uma vida inteira. A gente está lidando com pessoas, com pares. Então, é muito importante essa atenção e essa dedicação total. E focado muito em cada processo, desde o início do atendimento ao telefone, a busca de imóveis, as visitas. É muito gostoso, o processo é muito gostoso e cada etapa tem o seu charme. E aí a venda, ela vem como consequência, a venda não depende de você. Na verdade, se você cumpre todas as etapas muito bem feitas, a venda, ela é consequência disso. Então, uma coisa que eu fazia no início e que eu continuo fazendo até hoje, com muito prazer. Eu acredito muito mais em processo do que em pressa. E é exatamente assim que eu tenho construído a minha carreira, desde o início até os dias atuais. E esse foi o começo, o início da minha trajetória no ramo imobiliário. Ele não foi perfeito, mas ele foi verdadeiro. Se você está iniciando na profissão ou está passando por alguma transição, talvez esse vídeo te ajude a entender que dá para construir algo sólido e que algo sólido a gente constrói com um passo de cada vez.